vestibulando, tudo bom com você? Eu me chamo Helena e sou criadora do Enem Cards. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre mim ou sobre o Enem Cards, dá uma lida na descrição do vídeo. E se você ainda não segue o Enem Cards no Instagram, segue lá porque eu posto conteúdos muito bacanas e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, esse é o segundo de uma série de 4 vídeos nos quais eu faço uma análise do Enem 2018, e dou algumas dicas para vocês com base nessa análise. E hoje nós falaremos sobre o caderno de Ciências Humanas. No Enem de 2018, a nota mínima no caderno de Ciências Humanas foi 387,2. A nota máxima foi 850,4 e a média geral foi 569,2. Comparativamente aos outros cadernos, Ciências Humanas foi aquele que teve a maior média geral, o que também já é uma tradição. Isso significa que as pessoas têm resultados mais consistentes nesse caderno. E seria interessante que você também tivesse esses mesmos resultados consistentes compatíveis com a maioria. Como vocês já sabem, a prova de Ciências Humanas é constituída de questões de 4 matérias: História, Geografia, Sociologia e Filosofia. E no Enem de 2018 nós tivemos 19 questões de História, 15 questões de Geografia, 9 questões de Sociologia e 6 questões de Filosofia. Se você fizer a sominha rápida aí, você vai perceber que somando esses números que eu lhe falei, nós temos o resultado de 49, e não das 45 questões que constam no caderno. Isso acontece porque houveram questões interdisciplinares, nas quais 2 matérias foram abordadas. Em relação à prova de filosofia, os assuntos cobrados foram pensamento filosófico e produção do conhecimento, filosofia antiga, escolástica e iluminismo, que são assuntos que recorrentemente caem mesmo nas provas de filosofia, não foi só no ano de 2018, já são comuns de aparecer. Na prova de sociologia, nós tivemos questões de socialização, movimentos sociais, cidadania, segregação, democracia, contratualismo e meios de comunicação. Principalmente quando a gente fala em democracia, meios de comunicação, cidadania e movimentos sociais, também são temas recorrentes. Na prova de geografia, nós tivemos uma divisão bem equilibrada entre as questões de uma geografia mais humana e mais política e as questões de uma geografia mais física e mais ambiental. E os temas abordados foram geopolítica, geografia agrária, demografia, clima e fenômenos climáticos, urbanização, hidrografia, movimentos migratórios, cartografia, relevo e atualidades. Na prova de História, que foi a grande protagonista do Caderno de Ciências Humanas de 2018, nós tivemos 8 questões de História Geral e 11 questões de História do Brasil. Por mais que o número de questões de História do Brasil tenha sido um pouquinho maior, a gente consegue perceber que há um certo equilíbrio entre essas duas frentes. E na maioria dos anos é isso que acontece. Então, assim, você não pode de jeito nenhum cometer o erro que alguns cometem, que é focar muito numa frente ou muito na outra, porque na prova você pode acabar chegando lá, vendo questões das duas frentes, tendo estudado só uma e acabar se desesperando um pouquinho e tendo surpresa negativa. Então lembre-se sempre de estudar bem essas duas frentes. Em relação às questões de história geral, nós tivemos presentes o colonialismo, Estados modernos, cultura do povo africano, Idade Média, formação do Estado de Israel. Já nas questões de história do Brasil, nós tivemos presentes as revoltas coloniais, abolicionismo, República Velha, ditadura militar e populismo, que também são temas tanto da história geral quanto da história do Brasil, que são recorrentes no Enem, não foi assim surpresa, sabe? Então, de maneira geral, a análise que a gente pode fazer, como vocês puderam perceber, pelos assuntos que eu acabei de listar, foi uma prova muito diversa em relação aos assuntos cobrados. Todas as áreas estavam bem equilibradas entre todas as frentes que a gente vê dentro de cada matéria, por assim dizer. Por exemplo, geografia teve a geopolítica, teve a geografia ambiental. História teve a história geral, teve a história do Brasil. Filosofia teve o pensamento de autores, teve a concepção geral do que é filosofia e produção de conhecimento. Sociologia teve os teóricos com contratualismo, parte um pouco mais embasada, e teve aquela parte mais geral, mais abrangente de socialização, cidadania. Então, assim, muitas pessoas às vezes acreditam que a prova de humanas é uma prova super interpretação de texto, que vai ser light, não precisa estudar, é como se fosse uma extensão da prova de linguagens, no sentido de que vai ser predominante interpretação de texto, e não é bem assim. É claro que tiveram questões interpretativas, sumariamente interpretativas, que a resposta não dependia do seu conhecimento acerca daquele conteúdo, mas sim de você interpretar a questão. Mas isso correspondeu a uma parcela minoritária das questões. E na maior parte dos casos, as questões de interpretação de texto foram questões que falavam sobre assim, subtemas muito específicos. Então, assim, você dava a lida na questão e, enfim, informações sobre um fato histórico, sobre um fenômeno geográfico,
que não se ouve muito falar na escola, sabe? Que não é tão abordado, que não é tão batido. Eram essas questões que eram as fortes candidatas a serem questões de interpretação, porque o Enem geralmente faz isso. Coloca a interpretação numa questão assim, que a princípio vai te assustar, que você vai falar, putz, não sei, isso aqui não lembro, mas que à medida que você lê com calma, tudo que você vai precisar fazer é interpretar direitinho e talvez possivelmente recrutar alguns conhecimentos mais gerais, mais amplos, que você provavelmente tem, que estão relacionados àquela temática, àquele assunto abordado na questão. E quais são as dicas que eu posso dar para vocês com base nessa análise do Enem 2018, mas não só 2018, e sim de toda a tradição das provas de ciências humanas do Enem? A dica número 1 que eu tenho é não negligencie filosofia e sociologia, por favor. Eu digo isso porque eu já vi muitos colegas, eu já vi muitas pessoas resumindo ciências humanas a história e geografia, esquecendo da existência de filosofia e sociologia ou achando que filosofia e sociologia são pura viagem, pura interpretação de texto. Não é bem assim. Cai em autores, cai em corrente de pensamento, cai em conceitos assim mais básicos, mas cai em conceitos mais aprofundados dessas matérias. E as duas somadas corresponderam a 15 questões, ou seja, 1/3 das 45 questões ali do caderno. Então, a gente tem que ficar atento a essas duas matérias. E principalmente falando de filosofia, vou dar uma dica para vocês. Nessa prova desse ano aconteceu, em provas de outros anos aconteceu também, de vir um trecho de uma citação de um autor, meio confuso, assim, meio viajado, que você não consegue interpretar muito bem, eu pelo menos, e a maioria das pessoas. E aí você vai para as alternativas mais confusas ainda em relação ao que está escrito no texto. Quando isso acontecer, olhe logo o nome do autor daquele trecho, porque as alternativas provavelmente vão ser basicamente uma descrição da corrente de pensamento daquele autor. Por exemplo, nessa prova de 2018, teve uma questão que tinha um trechinho de Epicuro. E, sinceramente, achei bem viajado, bem confuso. Mas quando eu li o nomezinho ali, Epicuro, como autor da frase, já notei a questão, porque a alternativa correta realmente corresponde a uma característica do epicurismo. Então façam isso, certo? A segunda dica que eu dou é relativa à história. Toda vez que você for estudar um fato histórico, um evento histórico, o que é que seja relacionado à história, se faça algumas perguntas, que são onde, quando, por quê, como e qual foi o desfecho. Porque você precisa ter as respostas de todas essas perguntas muito claras na sua mente para que você tenha compreendido bem aquele fato histórico. E não somente isso, correlacione aquele fato histórico aos fatos anteriores, aos fatos posteriores e aos fatos que estavam acontecendo em outros locais do mundo, porque a história, eu tinha uma professora que dizia que é uma grande coxa de retalhos. E é verdade, a história é uma coxa de retalhos e você precisa responder essas perguntas e fazer essas conexões. Em relação à geografia, quando a gente vai falando mais de uma geografia humana e política, correlacione com história. Sim, gente, a gente não tem como fugir das correlações. É correlação. Porque geografia, política e história andam de mãos dadas. Inclusive, às vezes a gente vê alguns assuntos até nas duas matérias, tanto nas aulas de história quanto nas aulas de geografia. E quando a gente vai falando de geografia mais física e mais ambiental, procure sempre estabelecer as relações entre aqueles assuntos, ou seja, não estude clima e ponto, vegetação ponto, hidrografia ponto, porque todos esses elementos vão fazer parte de um conjunto, de um mesmo ambiente, então você precisa entender a relação do clima com a vegetação, da vegetação com a hidrografia, da vegetação com o relevo, do relevo com o clima, enfim, entender como o ambiente funciona, a integração disso tudo no ambiente, porque afinal é assim que a natureza funciona, é assim que o meio ambiente funciona. E além disso, você precisa estabelecer relações desse ambiente, desse meio físico, com a vida humana. Tem do que entender os dois caminhos. O primeiro é como que esse meio ambiente influencia na vida humana e nas atividades humanas, afinal, geografia é isso. E o segundo, entender como que o ser humano influencia nesse meio ambiente. Geografia é isso também, essa retroalimentação ao meio ambiente, e você precisa entender essa influência nos dois caminhos. Minhas dicas são basicamente essas, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar seu like, porque me ajuda muito. Se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para outras pessoas, compartilha, comenta com seus amigos. Se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos ou de temas de vídeos que você quer ver, deixa nos comentários. Muito obrigada por sua atenção, não esquece de seguir o Enem Cards no Instagram e até a próxima!